a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. Qual a diferença? Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E a intenção de trazer este vídeo com este tema não é gerar debates, mas sim deixar minha opinião e meu ponto de vista ao tentar esclarecer e discernir um assunto que foi bastante estudado e que deixa muitas pessoas confusas, inclusive eu tinha muitas dúvidas, quando se afirma que a igreja será arrebatada antes e não passará pela grande tribulação, e mostrar a diferença entre a vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus com a igreja e pôr um fim na grande tribulação. Por isso, é muito importante que você assista esse vídeo até o final para compreender todo o contexto deste tema. E se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever e ativar o sino ao lado para receber as notificações dos novos vídeos que serão postados. Primeiro, quando Jesus veio aqui na terra, no tempo em que foi crucificado, ele veio para quem? João capítulo 1, verso 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os seus eram os judeus, mas ele foi rejeitado por eles. Como se sabe, até hoje o povo judeu, que é o povo de Israel, ainda não se conscientizou de que Jesus é o verdadeiro Messias que já veio e eles o crucificaram, e até hoje eles esperam o Messias. Vamos explicar um pouco alguns versos do capítulo de Mateus 24 com o objetivo de esclarecer que Jesus falava especificamente com o povo judeu, sendo que a igreja não havia sido constituída ainda. Observe que em Mateus capítulo 24, do verso 1 a 14, se refere ao princípio das dores, e do verso 15 a 28 de Mateus 24, Jesus já fala da grande tribulação. Confirme depois em sua Bíblia. A igreja vai estar presente na parte do princípio das dores para ver todas essas coisas que já estão acontecendo, pois em Mateus 24, do verso 1 a 14, diz que trair-se uns aos outros, haverá reino contra reino, nação contra nação, fomes, pestes, a iniquidade se multiplicaria e etc. Isso nós já vemos acontecer. A igreja será arrebatada antes mesmo da Bíblia toda se cumprir. Por exemplo, quando o anticristo estiver reinando, a igreja e o Espírito Santo não estarão mais aqui, pois não tem como ele reinar com a presença daquilo que o impede de implantar seu reino enganoso. Primeiro, aquilo que o incomoda tem que sair. Continue assistindo esse vídeo até o fim para entender o contexto, onde você entenderá a diferença entre o arrebatamento e a vinda de Jesus e compreender as afirmações que serão feitas. Mudando para a parte da grande tribulação, Jesus inicia confirmando o que o profeta Daniel falou no verso 15 de Mateus 24. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Pois o livro do profeta Daniel, lá no Velho Testamento, se refere às profecias do juízo de Deus sobre o povo de Israel, o surgimento do Messias e algumas interpretações sobre o surgimento do anti-Messias, que é o anticristo. Em Daniel 9, 27 diz: e ele firmará a aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será sobre o assolador. Ele teve a visão do príncipe, que é o anticristo, pois ele fará um concerto com muitos, e na metade da semana ele irá quebrar este concerto. 1 semana em profecia representa 7 anos de grande tribulação, e na metade da semana ele quebra o concerto, que é até 3 anos e meio, e daí ele vai perseguir Israel. O anticristo é essa abominação e a desolação. E quando foi profetizada as 70 semanas, em Daniel capítulo 9, que foi o período marcado para a remissão dos pecados do povo judeu com a chegada do Messias, Daniel 9, 24, a igreja não existia ainda, ela veio a ser constituída a partir de Atos 2, pelo próprio Espírito Santo que habita na igreja. E por isso, ela será livrada da grande tribulação. Observe bem, livrada da grande tribulação, ou seja, da ira de Deus e de seus juízos, e não de tribulações, porque tribulações a igreja já passa e passará até ser arrebatada por Cristo. E no verso 16 diz: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Por que na Judéia? Porque Jesus dirigiu-se ao povo judeu. Este mesmo povo que o rejeitou e crucificou o Messias, que é Jesus, irá sofrer por isso, pois ali cairão os juízos de Deus. A grande tribulação não é dirigida para a igreja, pois o que a igreja estaria fazendo na Judéia? E no verso 19 fala: mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Este verso está se referindo às mulheres judias e dos seus filhos que sofrerão os danos das escolhas erradas daquele povo.
e do que eles fizeram contra seu Messias, que foi Jesus. E no verso 20, quando fala: orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem no sábado. Aqui está mais uma característica clara do povo judeu, pois eles guardam o sábado rigidamente, não podem viajar. Lá em Israel tudo é fechado no sábado e não podem fazer nada. No verso 22, os escolhidos a que se refere este versículo é o povo judeu que irá se converter e reconhecer Jesus. São os 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel que fala Apocalipse capítulo 7, verso 4. E no verso 27 diz: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui sim será a vinda de Jesus que todo olho verá, e ele descerá na terra em um local chamado Monte das Oliveiras. Isto está em Zacarias capítulo 14, verso 4 a 5. Nessa segunda vinda, depois do arrebatamento da igreja, ele porá um fim na grande tribulação e vai salvar o povo escolhido de Israel. E a igreja já estará com Cristo e voltará com ele, como fala em Apocalipse 19:14. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Pois essas características de linho fino e branco puro são características dos salvos. Já no arrebatamento, nós nos encontraremos com Jesus nos ares. Ele vem só até as nuvens, não descerá na terra como na sua segunda vinda, pois o arrebatamento é um mistério que Deus revelou ao apóstolo Paulo. Isto está em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A diferença é que no arrebatamento ele vem secretamente e será num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 52. Como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 a 17. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui quando fala da trombeta de Deus, é a trombeta de bênção para a igreja, é a trombeta que só Deus sabe quando irá soar, que é a trombeta do arrebatamento da igreja. Ou seja, estamos vivendo já o período em que Deus poderá dar ordem para o arrebatamento, pois 3 trombetas já tocaram. E para você entender de que forma estas 3 trombetas já tocaram, indico que você assista o vídeo deste canal Trombetas do Apocalipse, o link ficará na descrição e no card. E para melhor entendimento, é importante saber que os anjos tocam as trombetas lá na eternidade, no tempo de Deus, que não é o mesmo tempo cronológico do homem. E quando as trombetas são tocadas, os fatos se evidenciam no mundo físico. Pois em Apocalipse capítulo 8, verso 12, tem um mistério, que logo depois, no verso 13, é revelado o início do período do Ai, para os que ficarão na terra, mostrando que as outras trombetas que faltam tocar serão as trombetas de grandes lutas e tribulações, onde a partir daí é o homem que será tocado, e não mais a ecologia. E como o arrebatamento é secreto, e sabendo que a igreja não passará por este período de grande tribulação, discernimos que a igreja terá sido arrebatada entre o versículo 12 e 13 de Apocalipse 8, que fala da 4ª trombeta, por revelar o início de um período de grande sofrimento para o homem por causa das outras 3 trombetas que ainda hão de tocar. Apocalipse 8:13. É claro que já explicamos que a trombeta é tocada na eternidade, no tempo de Deus, e os fatos vão acontecendo e se evidenciando no mundo físico. Esta é a última trombeta de que Paulo fala em 1 Coríntios 15:52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esta última trombeta não pode ser a 7ª. Interpretando pela razão e na letra seria, mas pela revelação não é, porque a 5ª, a 6ª e a 7ª são as trombetas onde serão derramados os juízos de Deus para o homem, e não são trombetas de bênção. E outra parte da Bíblia que ilustra bem o arrebatamento é a parábola das 10 virgens. Deixarei o link também na descrição para que você assista depois. Uma outra característica é que a igreja é a noiva para Cristo e Cristo o noivo da igreja, pois para os judeus ele veio como rei. Então, a partir do apóstolo Paulo, o evangelho é espalhado para o mundo e para os gentios, que abraçaram o evangelho de Cristo, iniciando-se a era cristã e a salvação pela graça para todos os que aceitaram Jesus, passarão a fazer parte do projeto de salvação e a ter direito à vida eterna. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1:12. E Jesus, como Deus, já sabia que iria surgir a igreja e o projeto de salvação alcançaria muitos pecadores. Como disse aos discípulos em Atos 1:8,
mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A partir daí, Deus já começa a falar com a igreja, e não mais com Israel, pois a salvação se estendeu até os confins da terra para um povo gentil. Povo gentil é todo aquele que não é de origem israelita. O tratamento de Deus com Israel e com a igreja na Bíblia são diferentes porque são bem específicos. Com Israel, Deus tem um tratamento específico porque crucificou o Messias e não creu nele. E a igreja, Deus tem outro tratamento porque abraçou o Messias e a sua mensagem e creu no Evangelho. Em Apocalipse capítulo 3, verso 10, Deus faz uma promessa de livramento da tentação que virá sobre a terra para a igreja que for fiel. E em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, diz que Jesus nos livra da ira futura. Então, se você não aceitou Jesus ainda, aconselho que aceite agora nesta oportunidade, porque ele vai te livrar da ira de Deus, ira futura ou grande ira, que são expressões usadas em diversos versículos da Bíblia. E em 1 Tessalonicenses 5,9 fala que Deus não nos destinou para a ira futura, mas para a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo habita dentro de nós que somos a igreja, e somos seu templo. Em 2 Coríntios 1,22 diz, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22,17. Em Apocalipse, a igreja marca presença na terra só até o momento onde é revelado o início do período do Ai, que será de grande tribulação para os que habitam na terra em Apocalipse 8,13, logo após o toque da quarta trombeta. Depois disso, Deus passa a falar novamente com Israel e da segunda vinda de Jesus no mundo. E a igreja só reaparece lá no final de Apocalipse, a partir do capítulo 19, nas bodas do Cordeiro. Só lembrando que o livro de Apocalipse é um livro de símbolos e não fala sobre arrebatamento claramente. E também os acontecimentos deste livro não são marcados pelo tempo do homem, seguindo a sequência cronológica, mas os acontecimentos de Apocalipse são marcados pelo tempo de Deus, que é diferente do tempo do homem. Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 20,16. E assim como os judeus foram os primeiros povos de Deus, eles serão levados por último, e a igreja, povo gentil, que foi a última, será levada primeiro. Imagino que agora, depois de todo este contexto, você já deve ter compreendido que existe uma diferença entre a vinda de Jesus secretamente nos ares, para arrebatar a sua igreja, e a segunda vinda de Jesus no mundo com a igreja, onde todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. É preciso entender que não é possível discernir a palavra de Deus pela letra, pois existe a revelação além da letra, e quem revela os mistérios de Deus é o Espírito Santo. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3,6. É importante ressaltar que o objetivo deste conteúdo foi apenas ajudar no diferenciamento destes dois eventos, mas Deus não mudou e a promessa de salvação é para aquele que for fiel. O mesmo Deus que falou com Israel, fala também com a sua igreja. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 20:20. Se você gostou deste vídeo, já deixa o seu like. E se esta mensagem te ajudou, compartilhe também com outras pessoas. Não esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sino para receber as notificações. E me siga também em outras redes sociais. Até o próximo vídeo e a paz do Senhor Jesus.